O objetivo dessa mensagem é mostrar como funciona as mensagens do sistema religioso na mente das pessoas e como Deus nos tirou de todas essas mentiras. E através disto entenderemos o amor de Deus e o tamanho da nossa salvação. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e mais uma vez estamos juntos e glória a Deus por isso. É a igreja que se reúne, através dos dados da internet. Muita gente às vezes não se inscreve no canal por não entender aquilo que nós falamos. Mas hoje você vai entender como funciona, Por que essa igreja aí, que está na Terra há 2000 anos, engana tanta gente, nos enganou, por tanto tempo, Então, antes de entrar na mensagem, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, abençoado, não perca tempo, toca o sininho, porque o sininho ele vai te avisar quando o YouTube lançar as nossas mensagens aqui. Então, não nos perca de vista, comentem à vontade, já deixa o seu like e, claro, compartilhe à vontade. Olha, eu tenho uma novidade, provavelmente essa semana, não posso te dizer o dia, mas eu vou avisar com antecedência. Ainda essa semana vai ser relançado o novo aplicativo da Rádio Graça Pura. Então essa semana vamos fazer uma live, vamos ter aqui alguns convidados, como o abençoado Roberto Conceição, que já confirmou a sua presença. Vamos fazer uma grande live, vamos mostrar para vocês como é que se instala a rádio, tá bom? Para quem já curtia aquela antiga, eu ia pedir a vocês que desinstalasse aí do seu smartphone para não ficar ocupando lugar, tá bom? E vamos entrar com essa nova, tá bom, abençoado? E a rádio está no ar, tá bom? Para quem quer acessar a rádio, é só acessar o nosso site, graçapura.com.br, ok? Temos novidades, vamos vir com muito mais por aí, tá legal? Muito mais novidades virão por aí. Estamos diante de um tema que é uma pergunta de milhares de irmãos, Quando chegamos em graça, nós fazemos essa pergunta: por que a igreja engana tanta gente? Isso é muito simples de responder. Por quê? Porque fomos enganados por causa da influência, E nós vamos entender isso nessa mensagem. Fomos enganados por causa das suas doutrinas, os seus ensinos. Essa pergunta é bem fácil. Talvez a pergunta mais adequada seria: por que a igreja nos enganou por tanto tempo, Eu, por exemplo, passei 20 anos da minha vida abençoados indo a um templo, indo a um falso templo, indo à igreja, melhor falando, indo a uma denominação, Por que nós fomos enganados por tanto tempo? Então, para que essa resposta fique bem claro, é preciso primeiro entender o que é igreja e templo no contexto bíblico. Igreja no contexto bíblico, ela se refere a pessoas reunidas. Então, igreja são pessoas reunidas. Igreja, porque hoje o sistema religioso, ele colocou na mente das pessoas que igreja é a casa do Senhor. Como diz o próprio salmista Davi, Ele falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje, esse versículo, ele se tornou um jargão dentro do sistema religioso, reforçando a ideia de que aquele lugar ali é a casa de Deus. E não é assim. E o próprio templo, o templo, antes na lei de Moisés, o templo era de fato a casa do Senhor, conforme eu falei sobre o salmista Davi, e ele disse uma verdade para aquele tempo, mas hoje é diferente. Então, hoje no reino de Deus, o templo somos nós. E igreja é uma reunião de pessoas. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Cristo, inspirando a Paulo, disse isso aqui: olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Vocês são o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Então, mesmo nessa época, enquanto o templo ainda estava de pé, porque depois, no ano 70, o templo veio abaixo.
Paulo já dizia, olha, o templo hoje não é mais a construção. Hoje o templo somos nós e é onde o Espírito de Deus habita. Então vocês começam a notar que até nesta coisa de entendimento sobre igreja e templo, né? A primeira coisa que nos vinha à mente era uma mentira. Era o quê? Ali dizíamos que era a casa do Senhor. Então nós entendemos que aquilo ali era. Por que nós entendíamos assim? Porque estas informações, abençoados, elas chegaram até nós através de autoridades. Essas informações acerca de nós, das nossas crenças, ela veio primeiramente do nosso pai e da nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe foram os primeiros influenciadores na nossa vida. E pai e mãe é uma fonte muito digna de aceitação, não é verdade? De confiança, porque nos transmitiram amor e nos transmitiram a verdade. Mesmo dizendo que o templo, que igreja era a construção e ali era a casa do Senhor. Mas eles também, iguais a nós, foram enganados através de seus pais. E isso vem passando de geração em geração. Porque se eles soubessem o que hoje nós sabemos, jamais nos ensinaríamos que ali era a casa do Senhor, porque seria o caminho errado. E com certeza essa informação ela está sendo repassada. Mas hoje aprove a Deus fazer o quê? Nos iluminar para dizer que isso é uma grande mentira. Isso hoje deixou de ser. Que igreja são pessoas reunidas, é os filhos de Deus, melhor falando, né? Reunidos para crescer na graça e no conhecimento. Logo assim que se desfaz aquela reunião, aquele lugar, ele não é templo, porque templo é você. E aquele lugar também não é mais igreja, porque as igrejas não estão reunidas. Amados, e tem mais uma coisinha, principalmente, né, que é pai ou mãe de criança pequena, e atenção no que eu vou falar, a ti é dado uma grande responsabilidade de quebrar essa corrente, de quebrar essa herança maldita que recebemos dos nossos pais. Temos que falar a verdade para os nossos filhos e não incentivá-los um dia a procurarem uma falsa igreja, um falso templo e lá dentro um falso Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Amados, eu ouvia a minha mãe me dizia assim, olha, meu filho, você precisa ir na igreja. Quantas vezes mamãe chegava para mim e falava, André, você precisa ir para a igreja. Jesus está voltando. Mas ela não fazia isso para me enganar. Ela fazia porque me amava e me ama. E ela sofria porque via eu fora da igreja na minha adolescência, fora dos caminhos do Senhor, afastado da casa de Deus. E que os pastores ensinavam e ensinam é que aqueles que estão afastados, os pastores não ensinam isso, que aqueles que estão afastados da igreja irão ao inferno. Não é assim que é ensinado dentro do sistema religioso? Imagina uma mãe que não tem o seu filho hoje dentro dessa masmorra do medo, que eles chamam de igreja, né, indo ao inferno. Imagina a mente de uma mãe. Isso só gera o quê? Infelicidade. Gera tristeza em uma pessoa. E hoje, as pessoas que estão lá vivem nesse império do medo como antes nós vivíamos. Mas Deus nos levanta para dizer que aqueles que estão em trevas te enganaram. A palavra inferno na Bíblia, por exemplo, nunca significou um lugar espiritual. Abençoados, não existe isso. As pessoas, onde as pessoas que não o inferno é preparado para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, que nunca frequentaram uma igreja. Elas irão passar a eternidade onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre, segundo o ensino deles. E eles serão atormentados para sempre. Amados, isso é um erro de tradução. Inferno é um erro de tradução dos malignos que alimentam essa doutrina. Uma doutrina anticristã. Eles alimentam essa fábula na mente das pessoas. E as pessoas elas ficam o quê? Suscetíveis a qualquer coisa que o dono daquele lugar falar. Outro dia mesmo, eu estava assistindo um grande pregador aí da mídia, né? Então, eu disse assim, eu vou assistir esse camarada aqui. E aí aquele homem começou a sua mensagem, ele começou sufocando as pessoas em suas palavras. Claro que quem está ali está aberto a tudo.
Esse é o perigo de estar em um lugar onde as pessoas te manipulam. Ele estava sufocando as pessoas. As pessoas, dava para notar, as pessoas ouviam eles com medo. Aquele pregador com medo. Porque é isso que eles sabem fazer. E fazem muito bem. Ele estava contando a história de Noé, foi passeando pela história de Noé. E quando a câmera passava pelas pessoas que ouviam aquele pastor, eu notava na face delas o medo estampado. Sabe o que é isso? Feitiçaria. Ele conseguiu hipnotizar os seus ouvintes através do mais baixo recurso da psicologia. Então aquelas pessoas que estavam assistindo aquele homem estavam sujeitas a qualquer coisa, a qualquer sugestão, a qualquer ideia que aquele pastor horroroso e fedido estava falando. E sabe por que as pessoas não têm defesa? Porque aquela porcaria, na visão de todos, é uma autoridade. Aquele homem que está na frente lá é uma autoridade. E nós fomos doutrinados desde cedo a obedecer à autoridade. Amados, veja hoje, o presidente da República anda ao derredor de pastores. Veja a bancada evangélica no Congresso Nacional, são fortes. E eles querem colocar lá no Supremo um homem que, segundo eles, é um homem terrivelmente evangélico. Outro dia mesmo eu estava assistindo esse homem terrivelmente evangélico. Ele estava em uma convenção de pastores, baixando a cabeça para que os outros bispos lá da convenção orassem por ele, impondo a mão assim. E depois, no seu discurso, esse mesmo homem, ele disse que aqueles homens, aqueles bispos, aqueles pastores, tinham autoridade sobre a sua vida como Deus. Como é que você vai virar para um homem e falar que ele tem autoridade na sua vida como se fosse Deus? O que é isso? Adoradores de homens. Ou melhor, escravos de homens. E assim estão todos aqueles que frequentam estes lugares. E Paulo falou sobre isso. Paulo alertou sobre isso. Veja o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23 e 24. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais escravos de homens, ou dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Paulo já alertava quanto a essa situação. Então Paulo fala, eles não ouvem, porque não podem, por causa do medo. Então naquela mensagem que eu estava ouvindo daquele pastor, aquelas pessoas durante 40 minutos ficaram ouvindo ameaças contra as suas vidas de todos os jeitos. Aí quando o pastor, em uma determinada hora ou momento da sua mensagem, começou a falar meias verdades boas, porque eles falam meias verdades, abençoado. Eles não podem falar a verdade porque não têm a verdade. Amados, eu só sei que nessa hora eu vi uma explosão de êxtase naquele lugar para aquelas pessoas que estavam ali sendo sufocadas por aquela mensagem. Aí, em um dado momento, aquele pastor dizia, meu amigo, só tem um jeito de você se livrar do que vai vir por este mundo. E ele falava sobre Noé. Ele dizia assim, você só se livrará do que está por acontecer nesse mundo se vier para a minha igreja e me obedecer sobre qualquer circunstância. Claro, amados, que isso ele não falava claramente, mas nas entrelinhas ele estava falando isso. Porque a mente daquelas pessoas, ela estava interpretando o apelo para aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, mas nas entrelinhas o que a pessoa aceita é a autoridade daquela entidade. Amados, agora preste muita atenção a partir de agora nessa mensagem. Preste bastante atenção. Olha só. Se era para continuar indo a templo, por que Jesus disse o que disse em João capítulo 2? Nós vamos ler. Ali em João capítulo 2, depois de Jesus ter arriado o cacete, desculpa até a expressão, mas é isso que aconteceu lá naqueles comerciantes do templo, que estava dentro do templo, lá em João capítulo 2.
Se ali era a casa de Deus, por que Jesus expulsou os comerciantes do templo? Então os sacerdotes falaram a Jesus: Jesus, se isso aqui é errado, mostra-nos um sinal. Então Jesus disse isso aqui, olha, João, capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Olha só, abençoados, o que Jesus falou. Olha o sinal que Jesus falou que ia fazer para os sacerdotes que perguntaram para ele. Então, os sacerdotes replicaram a Jesus aí agora no verso 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Então, amados, veja que os pastores e padres daquela época não entenderam nada. Porque aquilo ali que lhes foi passado, a ida ao templo, seguir a lei de Moisés, foi passado por autoridade na vida deles. Só que eles não observavam ou não observaram que estavam diante deles o próprio Deus encarnado, que era Jesus de Nazaré. Então Jesus de Nazaré tinha sim o poder de destruir o templo, como aconteceu no ano 70 mais tarde, e construir um altar dentro de cada um. E era isso que ele falava. Por isso que em João, capítulo 2, versículo agora 21, diz ali, olha, mas ele falava do templo do seu corpo. E hoje somos o seu templo. E quando nos reunimos, somos a poderosa igreja de Cristo na terra, no reino de Deus. Amados, só para vocês terem uma ideia, quantas vezes Jesus foi à igreja? Quantas vezes Jesus foi a um templo? Jesus foi ao templo 4 vezes, sabia disso? Jesus foi ao templo 4 vezes. Uma vez, quando ele foi circuncidado, quando ainda era bebê, no 7º dia, porque os seus pais eram judeus praticantes do judaísmo, claro, judeu tem que ser praticante. Foi uma outra vez também, na comemoração da Páscoa, quando também era criança, tinha 12 anos, e ali Jesus ficou 3 dias no templo, ensinando os doutores da lei. E 2 vezes Jesus foi ao templo e nessa ida ele expulsou os comerciantes do templo, causando grande impacto e alvoroço naqueles dias. Porque Jesus era um Messias, né? Jesus era um rabino, Jesus era um rabi, era um mestre. Então todos esperavam uma reação contrária de Jesus. Mas Jesus foi ali e arrebentou com tudo, tirou aqueles vendilhões lá do templo e meteu o sarrafo neles. Amados, então Jesus foi ao templo 4 vezes. Amados, e hoje, quem ainda está escravo do sistema religioso, ainda vai a templo. Não é verdade? Eles estão indo a templo. Mas o templo somos nós. Mas os comerciantes que estão nas cantinas das igrejas, né, não são esses comerciantes que hoje estão agindo. Não são esses. Hoje os comerciantes estão na mente das pessoas que estão submetidas a esses ensinos. São os pastores, são os padres, são os líderes do sistema religioso que exercem autoridade sobre a vida dessas pessoas. É por isso que essas pessoas passam tanto tempo. É por isso que nós passamos tanto tempo sendo enganados. Por isso que a palavra de uma autoridade dessas aí, tem efeito na mente dessas pessoas. Porque é na mente onde eles dominam. Eles, por exemplo, não ensinam para vocês, ou para quem está no sistema, que a palavra inferno na Bíblia quer dizer sepultura. Eles não falam isso. Eles falam que é um local onde todos irão que não aceitarão a Jesus como Salvador. E de onde eles tiraram isso? De onde eles tiraram a história de que inferno é um local onde se queima para toda a vida, ou a eternidade? Eles pegaram de uma história contada por Jesus de Nazaré. Uma parábola. Amados, preste bem atenção. Tiraram todo o contexto de inferno de uma parábola. A parábola do rico e do Lázaro, que não existiu. Nunca existiu personagens igual ao que Jesus falou. Jesus estava falando de desapegar-se das coisas materiais. E ele usou uma história antiga. Essa história Jesus não inventou. Já corria por aqueles dias quando Jesus estava vivo. Nunca existiu isso. E fizeram o quê?
as pessoas que estão no sistema religioso, como nós um dia, acreditarem nisso. Que aquilo aconteceu. Eles falam que não, Lázaro aconteceu, aquilo foi uma verdade. E eles ainda dizem que isso continua acontecendo até o dia de hoje, até os dias de hoje, e será eternamente assim. E sabe o que nós fizemos com essa historinha? Nós, hoje que estamos em graça, nós aceitamos isso, acreditamos. Por quê? Porque da mesma maneira que temos estima pelos nossos pais, guardamos um cantinho também na nossa mente para sentir o mesmo por essas pessoas que dizem ser os representantes de Deus na terra. Então nós abaixamos a cabeça para o que eles falam. E tudo o que eles falam passam o quê? A ser verdades. O que um líder religioso fala é verdade. Por isso que quando chegamos aqui em graça, começamos a notar o quanto fomos enganados. E por tanto tempo. Amados, conforme eu falei, em uma mesma mensagem de um pregador do sistema religioso, nós identificamos várias contradições. Eles falam que Jesus é a solução, mas apresenta o diabo como aquele que atrapalha a solução. E cria isso na mente das pessoas. E sem falar que a palavra diabo é uma outra palavra que foi interpretada mal. Eles dizem que é um ser espiritual, que o diabo é um ser espiritual. E esse ser mede forças com Deus. Enquanto que na Bíblia, o diabo é um adjetivo. E quer dizer o quê? Opositor, adversário, um pensamento contrário. O diabo não é um ser espiritual. Tanto isso que um opositor pode ser qualquer um. Por exemplo, Pedro foi Satanás. Vamos ler. Mateus capítulo 16, versículo 23. Vamos ler. Tá aí. E diz assim, olha. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Olha só. Jesus se referiu a Pedro como Satanás. Agora, se Satanás é um ser espiritual, como dizem e ensina a igreja, Pedro era Satanás. Eles não podem falar que não. E Paulo, mais na frente, fala sobre estes opositores, que são pessoas. Paulo fala sobre diabo se referindo a pessoas, mas ali o sistema ensina que é um ser espiritual. Então o que existe é uma distorção, uma meia-verdade. Amados, uma meia-verdade é pior do que uma mentira inteira. Isso, por quê? Isso é até uma propaganda do nazismo, né? O nazismo é que usava isso, né? Fale uma mentira 1000 vezes que ela se torna verdade. Mas nós, enquanto estávamos lá, não enxergávamos isso. Hoje é fácil. Aquelas pessoas, nós tínhamos ela como autoridade sobre a nossa vida. Então, nestes lugares, o que há é uma autoridade de homens sobre homens. Mas isto quem está lá não sabe, porque a ideia principal que estas pessoas têm sobre igreja vem de Deus. Eles têm essa ideia. Eles não conseguem enxergar que eles estão sendo manipulados por pessoas, por homens. Amados, a Bíblia, nós temos que respeitar os tempos, temos que respeitar os pactos, temos que entender o contexto. E aí, quando começa a nos ser aclarado estas coisas, nós começamos a enxergar que essas mentiras, as doutrinas do sistema religioso, foram mentiras transformadas pelos homens em verdade. Veja quantas contradições existem entre uma denominação e outra. Não é verdade? Eu, por exemplo, já fiz parte de uma denominação do sistema em que não podia ir à praia, não podia usar um short, não podia um monte de coisas. Existe hoje igrejas do roupões. Você sabe disso. Se vestem igual na época de Jesus de Nazaré. E eles lá falam que aqueles que não se vestem assim vão para o inferno. Enquanto existe uma denominação que lá pode usar brinco, pode ir à praia de roupa de banho, pode usar brinco, batom, pode ir de short. E qual que está certa? A igreja do roupão ou a igreja que pode ir à praia? Então vocês notam
que essas pessoas, elas estão debaixo de autoridade de homens que fazem o que querem com elas. É por esta razão que esse sistema engana tanta gente. Amados, eles repetem tantas meias-verdades que estas mentiras viram verdade e as pessoas passam o quê? A não mais questionar o que uma sumidade dessas aí fala. Vira verdade. Por isso que existe igreja que defende o uso de roupa, tem igrejas que pode se batizar no primeiro dia que a pessoa chega, tem outras que diz que é preciso aceitar a Jesus, tem outras que falam que isso não tem importância. Uma verdadeira torre de Babel, e todas elas falam que se não cumprir as ordenanças ali daquela denominação, vai para o inferno. É por isso, meu amado, que eu entendo o teu posicionamento hoje e eu entendo pelo que você passou e eu quero te aplaudir nesse momento. Porque hoje você tem noção do que você foi liberto. Por esta razão nós temos tanta dificuldade em falar desse evangelho para as pessoas. Por quê? Porque quando nós falamos, nós estamos atingindo essas pessoas no íntimo delas. Para você entender melhor como as pessoas se sentem em relação ao evangelho que nós pregamos, preste atenção no que eu vou falar com vocês. E se você estiver interessado, está te interessando nessa mensagem, vai comigo até o final, abençoado, porque tem uma grande revelação no final dessa mensagem. Fica comigo, tá bom? Fica aqui comigo. Agora, amados, por que essas pessoas se sentem tão ofendidas com aquilo que nós falamos? Você imagina uma pessoa falando para você, imagina só, para agora e pense. Imagina uma pessoa falando para você e dizer assim, olha, você sabia que a sua mãe não te ama tanto como você pensa? Como você iria se sentir, abençoado? Você iria se sentir ofendido, você iria se sentir magoado, você iria se sentir triste, ainda mais se essa pessoa fosse alguém do teu íntimo, da sua intimidade ali. Uma pessoa que você tem uma autoestima. Imagina alguém chegar para você e falar isso. Porque mexer com as crenças das pessoas é mexer com algo muito sentimental dentro delas. E não deveria ser. Isso deveria ser o quê? Algo racional. Tá entendendo? Amados, e tem um ditado que diz, né, as pessoas elas fomentam esse ditado, que diz que religião não se discute. Isso é uma verdade. Por quê? Porque se trata de algo passional. Você já viu que tem pessoas, por causa de religião, pegam um avião e atira contra um prédio. Você vê que tem pessoas que, pela religião, botam bombas e se explodem. Então você vê o que uma pessoa é capaz de fazer por algo passional. E é assim que o sistema religioso está. Amados, essa é a resposta porque nós fomos enganados por tanto tempo. E porque nós tivemos que romper com a nossa paixão. Nós rompemos com a nossa paixão. Muitos de nós saímos do sistema religioso e tivemos que romper com a linha tradicional de uma família, por exemplo. Imagina uma família de geração em geração, vem ali evangélicos, e de repente alguém é iluminado pela graça. Saiu. Ovelha negra. Amados, tem muita gente que até chega às vias de fato de agredir a sua esposa, seu marido, por causa do evangelho do reino. Tem pessoas que hoje me relatam que estão se separando que não aguentam mais. Porque isto é algo muito forte dentro deles, abençoado. Eles andam por paixões. Nós andamos racionalmente. Essa é a grande diferença. E na verdade, eles estão nesse poder enganoso da paixão, da carne. Aí você começa a entender, e tem que entender, o que é salvação e condenação. As pessoas que agem segundo a carne, segundo as paixões deste mundo, incluindo as religiões, elas estão condenadas. Você passa a entender o que é salvação porque você vive hoje a salvação. Condenação é ter homens governando a sua vida, a sua mente, lhe dando ordens. E detalhe, sem questionar. E salvação é estar livre e ser guiado pelo próprio Deus. E você precisa acreditar nisso, abençoado. Amados, é por essa razão que eu não sou de ficar respondendo às dúvidas dos abençoados de forma pessoal. Eu particularmente evito, quando as pessoas me perguntam as coisas,
Eu evito. Eu sei que tem muitos que me procuram no WhatsApp, por exemplo, e ficam preocupados com as suas dúvidas. Amados, isso é justo. Isso é normal. Ter dúvidas é normal e justo. Mas a ideia em graça não é que todos pensem igual a mim. A ideia é que você tenha a liberdade do próprio Deus para lhe ensinar. Porque da mesma maneira como Deus me ensinou, é o mesmo Deus que vai te ensinar. Outro dia mesmo, vou relatar algo que aconteceu comigo. Outro dia mesmo, uma irmã, muito assustada, e com razão, me abordou no Zap, né, desesperada. E ela disse assim: André, o que eu faço? O pastor da minha antiga igreja vai me visitar. E ela me perguntou o que ela deveria fazer. Sabe o que eu disse para ela? Abre a sua boca, mano. Deus vai te dizer o que você tem que falar. Talvez ela até não tenha entendido na hora. Mas depois que passou isso, ela me mandou um áudio. E eu dei glória a Deus. Ela me disse assim mesmo: André, o pastor não aguentou 10 minutos de conversa comigo. Ele meteu o pé da minha casa. Glória a Deus, né, abençoado? Ou abençoada. E quem foi que ensinou isso a ela? Foi o André? Não, foi o próprio Deus. Essa é a diferença de nós para o sistema religioso. É claro que isso não nos impede, abençoado, de termos afinidade, de criarmos grupos, né? De achegarmos com aqueles que pensam iguais a nós. Isso é normal. É claro que também, quando dá tempo, eu vou lá e tento passar aquilo que eu sei. Mas às vezes a experiência que Deus está te dando é para você crescer, Ele te fazer crescer. Sabe, Deus abriu, olha, eu vejo hoje, Deus abriu vários canais em graça. E muitos de nós temos pontos de vista diferentes. E nós nos respeitamos por isso. Tem pessoas que têm pontos de vista diferentes, mas nós nos respeitamos. Agora é diferente, tem pregadores em graça que dizem que nós somos farinha do mesmo saco, panelinha da graça, chamou a gente de panelinha da graça. Mas nós não somos panelinha da graça. Apenas nos respeitamos, apesar de ter pontos de vista diferentes. É claro que pensamos iguais no que tange às questões doutrinais. Nós cremos nas mesmas coisas. Nós cremos que o pecado foi tirado. Cremos que a segunda volta de Cristo já aconteceu. Cremos que estamos em novos céus e nova terra. Cremos que o diabo, o opositor que trazia a condenação, que era a lei de Moisés, foi arrancada do meio de nós. Então essas coisas nós pensamos o quê? Da mesma maneira. Nos aliançamos nisto. Agora, tem pontos de vista diferentes, porque pensamos diferente. A ideia é essa, a ideia, abençoado, não é fazer um monte de pessoas que pensam iguais a mim, que pensam iguais ao Geraldo, que pensam igual ao abençoado Elson, ou ao outro abençoado, o abençoado do canal Família em Graça. Não é assim. Não estamos aqui para fazer pessoas que pensam iguais a gente, porque isso é sistema religioso. Você imagina você vir no Rio de Janeiro, aí você vai ouvir uma mensagem aqui comigo. Aí você vai lá no Ceará, porque tem um abençoado lá que está conosco no Ceará, e você vai ver uma réplica do André. Não é assim que funciona. Então há coisas que pensamos diferente, e há coisas que somos iguais. Abençoado, tem irmãos que eu respeito e admiro, que não aceita. Por exemplo, tem irmãos que eu admiro, esses irmãos, eles não aceitam nenhum tipo de oferta em graça. Porém, respeitam aquele que acha que é necessária a ajuda dos irmãos, que não iremos a lugar nenhum se nós não nos unirmos. Ainda está arriscado a minguar e nunca mais, nem canais iguais a este aparecerem mais no YouTube. Então o respeito ele tem que ser primordial em graça. Amados, estas coisas eu estou mostrando para vocês o pensamento dos salvos na mente, do liberto das amarras, das paixões desta vida, que são as coisas da carne. Do que aquele que é carnal, que foi ensinado que as paixões são mais fortes do que a Bíblia, por exemplo. E aí está o sistema religioso. Veja o que Cristo inspirou a Paulo a dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 11, que diz: por isso Deus lhes envia um poder enganoso, para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, senão que se comprazem na injustiça. Vocês podem perceber nesse versículo aí, né, os que Deus quis salvar na mente. Vocês conseguem perceber isso. E aqueles que ele não quis salvar. Simples. Amados, agora para terminar, para você que ficou até o final, eu vou ter que contar para vocês um segredo revelado, e uma tremenda revelação. Prepare-se, abençoados. Este poder enganoso que nós estamos vendo no mundo, como diz o texto aí, vem do próprio Deus. Olha que coisa sensacional, né? Então, André, você está dizendo que todo esse poder, o sistema religioso, ele também veio da parte de Deus porque é um poder enganoso da parte de Deus? Sim. É porque Deus, ele é assim. Ele é Deus, ele faz o que quer. Ele que envia o poder do engano para que essas pessoas creiam na mentira. E depois ele mesmo salva alguns e outros não. E estes aos quais ele não salva, podemos dizer que são crianças. Não é verdade? Não é assim o sistema? Quando nós olhamos para o sistema, enxergamos o quê? Crianças. Se alimentam de leite. Não é isso que Cristo inspirou a Paulo a escrever lá em Coríntios? O que Cristo disse àquela comunidade de Coríntios? São meninos, são crianças. Vamos ver, abençoado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos lá. Que diz assim, olha: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha só, abençoado. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis. Abençoado, está claro isso, não está? Não está claro? Então quem criou quem com leite? Foi Paulo ou o próprio Cristo? Foi Cristo, né, abençoado? E aí diz que são os meninos, como crianças. E estas crianças hoje, é fácil de achá-las. Onde estão as crianças hoje? No sistema religioso. Todos meninos. É assim que você deve olhar o sistema religioso, como crianças. Vamos ler agora, prosseguindo aqui no versículo 3. Vamos lá. Que diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Olha aí, abençoado. Então as crianças, o sistema anda segundo o quê? Os homens. Aí está o sistema religioso. Mas veja que curioso, Jesus está falando os condenados na mente. Porque aí sim está a condenação na mente. E essa condenação que eu estou falando aqui, fazem homens e mulheres virarem o quê? Crianças. Você já tem um vídeo, que é bem antigo esse vídeo, que circula aí pela internet, que mostra um monte de homens e mulheres, né, falando em êxtase ali psicológico, eu chamo de êxtase psicológico, e falando palavras assim, balbuciando, né, blá, 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 e correndo no campo, umas deitadas no chão, outras rolando na grama. Vocês já viram o vídeo? Tem um vídeo aí que mostra isso. O que é isso? Crianças. O que essas pessoas fazem? Aceitam tudo o que os homens maus e perversos falam. E Jesus de Nazaré, antes da cruz, nos trouxe uma verdade, que hoje podemos dizer que é uma verdade espiritual. Amados, abre aí, Mateus capítulo 19. Jesus nessa passagem estava cercado de pessoas adultas. Porém, um grupo de meninos e crianças tentavam chegar perto de Jesus. Tá pegando o corte aí, abençoado? Preste atenção. Então, os homens tentavam o quê? Afastar as crianças de perto de Jesus. E Jesus disse essa pérola aqui. E como isso, amados, torna-se uma revelação para nós? Preste atenção. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Jesus disse: porém, Jesus disse: deixai vir a mim as crianças,
e não os impeçais, porque das tais é o quê? O reino de Deus. Então o Senhor me revela, é o mesmo que ele te revela. Olha, André, é que no reino dos céus, ou no reino de Deus, estes são como crianças, como meninos, e muitos deles, André, está escutando? Nunca alcançarão em vida o que vocês alcançaram. Você está entendendo, abençoado? Você foi chamado para entender. Por isso que você entendeu que estava sendo enganado no sistema religioso e saiu de lá. Amados, por causa desta mensagem, a partir de hoje, você vai olhar para o sistema e entender por que as pessoas que ainda estão lá, né, e elas estão lá, vocês vão entender isso, e terá mais equilíbrio ao falar e lidar com estes meninos. Porém, eu quero que tu creias é que Deus está no comando de todas as coisas. Ele está no comando da sua casa, Ele está no comando da sua vida, da sua família, do seu trabalho, até do seu animal de estimação. E Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, que te chamou para ver como Ele vê, como Ele enxerga o homem maduro e como Ele enxerga os meninos também. E vamos blindar, abençoados, vamos blindar a nossa mente com essa palavra. Vamos blindar. Vamos amar mais. Vamos perdoar mais. Vamos ter complacência. Vamos ser resilientes em assuntos problemáticos. Não vamos fazer igual ao sistema. Sair desesperados por aí em uma atitude carnal, porque nós não somos meninos, nós não somos crianças. Deus nos deu o poder de ver o que Ele vê. Desesperados estão eles. Já pensou, abençoado, o desespero de uma mãe ao ver o seu filho longe de uma falsa igreja, pensando que seu filho vai ao inferno, acreditando na mentira de um homem? E que sofre até hoje, imagina, porque muitos morreram, estavam fora da igreja. E o que suas mães ou seus pais pensavam ou pensam? Que estão no inferno. Isso é condenação, abençoado. Deus te livrou disso. Se um dia você encontrar uma mãe desesperada porque o seu filho não estava na igreja quando morreu, vamos dizer a essa mãe: minha querida, o seu filho está salvo, porque é um filho de Deus. É assim que devemos nos comportar, porque nós entendemos hoje o que essas pessoas estão, sobre a autoridade de quem essas pessoas estão, dos homens maus e perversos. E Deus passa para nós hoje a enxergar essas pessoas como crianças, como meninos, porque também dos tais é o reino de Deus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa mensagem sirva para aclarar mais ainda tudo isso que nós estamos passando e a ver sobre uma outra ótica. Tá bom, abençoados? Graça e paz aí e até a próxima mensagem.